Olá você que encontrou esse vídeo, seja bem-vindo. Meu nome é Eriel, eu sou daqui do canal Paráclito. Antes de começar a falar a respeito do que Deus colocou em meu coração essa manhã, estamos ainda improvisados, nós não temos ainda um estúdio, então... Bom, o importante é que a palavra ela é verdadeira e fiel. Hoje Deus colocou no meu coração para poder falar a respeito do relacionamento dele com o ser humano, principalmente aquele que vive no pecado. E eu vou ressaltar exatamente duas passagens que são muito conhecidas no meio do cristão. Nós vamos falar exatamente sobre a vida de Zaqueu, porque era um homem muito cheio de pecado. Ele era um chefe dos publicanos, ou seja, ele cobrava impostos, ele era uma pessoa muito odiada. Então não bastava ser publicano, para piorar, ele era chefe dos publicanos. Então os judeus odiavam essas pessoas que também eram judeus. O Império Romano pegava pessoas do próprio povo judeu para poder cobrar impostos do seu próprio povo, e muitos deles, os publicanos que cobravam impostos, cobravam além. Mas existe uma diferença entre o pecador e a pessoa que vive no pecado. Essa palavra é uma palavra de paz. Eu estou fazendo essa introdução um pouco longa demais, mas é para a gente poder compreender a essência de Deus. Porque nós vamos ver aqui exatamente um Deus, né? Jesus na sua figura, que representa o próprio Deus Pai. Embora ele estivesse no meio da humanidade, ele era 100% Deus, 100% homem. Ele sondava os corações, ele conhecia a sinceridade do coração. E isso foi o que aconteceu ali naquela passagem em Zaqueu. Para você compreender, eu vou dar uma lida aqui. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10. Vamos ler de carreirinha, eu não vou parar, mas vou explicar exatamente. Diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro, que é um tipo de árvore, né? A fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui dentro dessa palavra é o desejo do coração do ser humano em buscar respostas, buscar a presença de Deus, mesmo que ele não entenda que seria a presença de Deus. Muitas das vezes você sente um vazio no seu coração e você faz de tudo. Você vai para balada, muitas das vezes você se junta com amigos e vai para vários cantos, e quando você volta, no dia seguinte aquele vazio enorme está dentro do teu peito, escancarado, o lugar em que Deus precisa ocupar. E quando você conhece a Deus,
esse lugar ele é totalmente preenchido. Ou seja, Zaqueu, embora fosse muito rico, fosse extremamente rico, aquele vazio permanecia, e a palavra diz que esse procurava ver quem era Jesus e não podia. Ele era um homem pequeno, ele era baixo e tinha muita gente ao redor de Cristo Jesus. A segunda coisa é a grande estratégia que ele tinha, que ele bolou, poxa, Jesus vai passar por ali. Vou correr, subir nessa árvore e dali eu poderei ver quem é esse homem. Então você vê que o desejo do coração de Zaqueu despertou a atenção de Deus, ou seja, de Jesus, do que era o próprio Deus. Deus sondou o coração de Zaqueu, e então antes que ele visse Zaqueu, ele percebeu que havia o homem ali. E ele o chamou pelo seu nome. Então, ou seja, Zaqueu, pelo desejo de seu coração de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo, despertou a atenção do próprio Deus. Para quê? Levar a salvação para dentro da sua casa, não só para ele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Esse é o julgamento em que o mundo faz de cada um. Sabe, querido, existe dois tipos de ser humano em uma só pessoa. Uma que é durante o pecado, outra após o pecado, que renuncia ao pecado e se volta para Deus e tem os seus pecados perdoados e anda segundo a vontade de Deus. Não importa qual desses dois, sabe, que há em você, o mundo sempre vai te apontar. Então eu vou deixar aqui um alerta. Se a palavra toca ao teu coração e você aceita Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua vida, se você for julgado por qualquer pessoa, faz como Saul, se finge de surdo. E eu digo o seguinte: não se importe com o julgamento das pessoas que pensam ser mais santo que você ou menos pecador do que você. E não importa qual é o tamanho do seu pecado, se você verdadeiramente se arrepender e voltar o teu coração para Cristo, que está à sua porta, a porta do teu coração batendo, se você abrir essa porta, ele entrará e ceará contigo, como diz lá em Apocalipse 3, se não me engano. Perdoe-me pela referência se estiver errado. Mas, como o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então foi exatamente porque Jesus, ele não só fala, ele demonstra em ações. Então tudo que Cristo ele faz, ele prova, ele mostra, ele pratica a ação para que isso não se torne uma coisa utópica, ou seja, uma coisa que está fora do pensamento, que não existe. Não, existe sim perdão de pecados, tá ok? E que o Senhor ele está à porta, batendo, solicitando que você abra. Deus ele é gentil, ele não vai meter o pé na porta do teu coração e invadir. Não existe isso. O passo que tem que dar é você em conhecer a Cristo, em buscar em conhecer, despertar em ti o desejo no teu coração de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo, e ele possa entrar. E foi o que aconteceu com Zaqueu. E
mostra aqui que as pessoas murmuravam, julgavam pelo fato dele ser pecador, e julgaram até o próprio Cristo pelo fato de ir cear na casa, passar a noite. E significa que aquelas pessoas não entenderam o propósito da vinda de Cristo. Ainda é assim, mesmo dentro das igrejas. Até hoje é assim. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Ou seja, Zaqueu era rico, muito rico. Aquela riqueza, eu não sei se uma parte veio por herança, mas uma grande parte veio exatamente de um esquema defraudador, e ele sabia disso. Ou seja, aquele que eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não sei como ficou a situação financeira de Zaqueu, mas ele sabia exatamente, dando a metade de todos os seus bens aos pobres, né? Ele daria. Zaqueu, porém, levantando, disse: Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Então ele sabia para quem dar, que seria o necessitado. Não sei qual era o tamanho daquela fortuna, mas eu sei que se ele era muito rico, ele ajudou muitas pessoas. E no cobrar dos impostos, como ele deve ter defraudado muita gente, ele restituiu 4 vezes mais. Então creio que ele passou a viver exatamente somente do seu salário. Essa é a alegria que o ser humano tem quando Deus faz morada no seu coração, quando Jesus Cristo entra. Essa é a sensação, que nada mais importa a não ser o Evangelho. E o Evangelho é exatamente isso, ele é salvação. Ele não passa disso. Muitas das vezes as pessoas têm uma teologia. Bom, não entra na minha cabeça, mas também não vou entrar em questão aqui. Eu só sei que muitos têm a teologia da prosperidade, que você só tem um par de pernas. Tem pessoas que infelizmente só tem uma perna porque teve a outra amputada. Tem pessoas que não têm 2 pernas. Mas o que importa muitas das vezes para as pessoas que pregam por aí é você ter o seu 100º par de sapato, é ter o seu 10º carro 0 km importado, é exatamente triplicar a sua fortuna, né? Que Deus vai fazer. Querido, até o ímpio prospera nesse sentido. Mas Cristo, ele veio exatamente fazer morada ao seu coração. Ele vem exatamente fazer morada ao teu coração para poder trazer salvação. Porque não importa essa vida, importa exatamente o que vem após a vida. E o Senhor completa dizendo: Hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aqui está a resposta de Jesus Cristo a respeito daquela ação de Zaqueu e a resposta para aqueles que murmuravam. Porque quando a pessoa pega para murmurar, ela murmura com vontade, com desejo. No capítulo anterior, 18, você vê exatamente ali no 18:18, um jovem rico, em Lucas 18, versículo 18, e que ele tem uma atitude totalmente diferente de Zaqueu. Existia um rapaz, um homem rico, sabe? Mas eu sempre falo aqui que Deus, ele sonda o coração, e não adianta você querer dizer palavras lindas, bonitas, na intenção de querer sensibilizar a Cristo, sensibilizar Deus, se isso não for do profundo do teu coração.
Eu vou ler para você apenas alguns versículos, que é o que importa aqui. E perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, ou seja, amado mestre, me lembrou aqui da escolinha do professor Raimundo, né? Mas ele já chega querendo falar bonito, bom mestre. E conforme eu falei, Jesus, ele sonda, ele conhece o coração do ser humano. Perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Muitos podem achar Jesus ignorante, mas não. Conforme eu falei, ele conhece os corações. Ele conhece a verdade do teu coração. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás o tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo assim, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Só até aqui, Aquele jovem, aquele rapaz, ele era muito rico. E o seu coração estava na sua riqueza, naquilo que ele podia tocar. E ele não compreendeu essa palavra. Ele não entendeu que Jesus, ele veio exatamente para salvar e que não importa os bens. Ele talvez não precisasse dar os seus bens aos pobres. A questão é: segue-me. Esse é o mais importante. Posterior, Jesus não pediu a Zaqueu que desse os seus bens, que desse a metade dos seus bens e que restituísse de forma quadruplicada para aquelas pessoas a quem ele tinha defraudado. Então nós colocamos aqui um contraponto exato da vontade de Deus, que é exatamente que o homem tenha em seu coração o desejo de conhecer, de deixar Deus fazer morada em seu coração. Quando Deus ele faz morada em nosso coração, eu posso te dizer que nada mais importa. Então você passa a se encher cada vez mais da presença de Deus. E se você tem o desejo de conhecer a Deus, busque. Se você não consegue enxergar a Deus, suba numa árvore. Eu digo a árvore espiritual, você não vai sair por aí se pendurando em árvore. Mas faça uma oração, um pedido a Deus. Não precisa ser nada longo. Se você quer conhecer a Deus, fecha os teus olhos e diga ao Senhor: Senhor, me ensina a abrir as portas do meu coração. Ou então: Senhor, eu abro as portas do meu coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Tudo que me importa é ter o Senhor comigo. Guarda essa palavra no profundo do teu coração e deixa Deus preencher aquilo que o homem jamais poderá fazer. Nada, nem dinheiro, nem o seu quinto carro, nem a sua terceira mansão,
nem a seu centésimo par de sapato, nada vai preencher exatamente esse vazio que está no seu coração, porque o bom não é o bem material, e sim ter a presença de Deus e do Espírito Santo em teu coração. É isso que faz a diferença. Que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar, te encher de paz e que você venha ter uma experiência real com Deus. Eu só deixei aqui, só quis passar um pouco sobre o pensamento de Deus, o que Ele pensa sobre você, da forma que Ele te enxerga. E tenha certeza que a sinceridade do teu coração despertará a atenção de Deus para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, desde agora e para todo sempre. Receba essa paz em o nome de Jesus e até a próxima. Não esqueça de se inscrever nesse canal, ele é pequeno. Nós estamos ainda no processo de montar ainda um estúdio onde esse canal possa crescer, mas se você der um like ou compartilhar essa palavra, ou se você der um like, se inscrever no nosso canal, já estará nos ajudando. Se você pedir alguém para poder, seus amigos, para ver esse canal, para dar um like, dar um ok, vai estar nos ajudando, tá bom? A questão aqui não é financeira, pelo contrário. A questão aqui é propagar essa palavra, levar essa palavra a outras pessoas. E quando você clica em gostei, o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo de relevância e que outras pessoas vão querer assistir. Conforme eu falei, é tudo improvisado e espero ainda construir um estúdio para poder fazer o melhor. Não fazer melhor para mim, mas fazer o melhor para você, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, querido.